A goleada sobre o Galo pelo placar de 3-0 teve as suas repercussões aqui no ambiente do estádio Beira-Rio. O técnico, pelo menos nessa partida, Sidney Lobo, falou sobre a estratégia utilizada para neutralizar as armas que Cuca colocaria em campo. Falou também sobre o crescimento de Maurício, que verá sua concorrência aumentando a partir de agora, porque nesta segunda-feira, Alan Patrick e Tyson voltam a trabalhar no CT Parque Gigante. No mercado de transferências, o Inter segue se movimentando e exames médicos irão determinar se Igor Gomes, zagueiro e lateral, que está livre no mercado após ter o contrato encerrado com o Barcelona B, irá se juntar ao elenco colorado. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 31 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Internacional ao longo deste domingo. E claro que o grande assunto é a vitória, e a grande vitória do Internacional por 3-0 sobre a equipe do Atlético Mineiro. Eu fiz um resumo da partida, falando dos destaques individuais e falando da partida em si, as repercussões imediatas da vitória, do gramado do estádio Beira-Rio. Clica aqui e assiste esse vídeo onde eu falo especificamente sobre a grande atuação colorada contra a equipe do Galo Mineiro. Mas agora eu parto para a repercussão do pós-jogo na zona mista, na sala de imprensa, no vestiário do Internacional. Eu começo falando sobre a entrevista coletiva do técnico Sidney Lobo, que analisou a vitória. Sidney Lobo foi quem comandou a equipe na beira do gramado, já que Mano Menezes estava suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras. O Sidney Lobo, entre outras questões, explicou a estratégia do Internacional para neutralizar o Galo. Ele disse que o setor de análise de desempenho sugeriu que o Cuca tentaria fazer duas coisas importantes com base nos trabalhos anteriores do Cuca, porque é muito difícil fazer e projetar o que seria o time do Galo no domingo, porque o Cuca faria a sua estreia. Então não daria para pegar jogos anteriores do Turco Mohamed. O pessoal foi buscar os trabalhos do Cuca. E aí sugeriu que o Cuca iria colocar alguém para flutuar atrás do primeiro volante do Internacional e abrir bem os pontas, para tentar, no enfrentamento individual com os pontas, levar algum tipo de vantagem. Através disso, a estratégia do Sidney Lobo foi sempre colocar alguém na sobra. E esse alguém muitas vezes era o Gabriel. E o Gabriel teve esse papel muito importante. A defesa do Internacional se portou muito bem, foi muito elogiada pelo técnico Sidney Lobo na partida contra a equipe do Atlético Mineiro. Um outro ponto importante, destacado pelo hoje treinador do Internacional, foi o próximo jogo contra o Melgar. O Inter agora vai ter uma logística complicada, porque viaja na terça-feira para Lima, treina em Lima, depois viaja para Arequipa, no Peru. E enfrenta o Melgar, que não é uma equipe tão fácil assim de ser batida. E um dado, ele é fundamental. O Melgar, dos últimos 20 jogos em casa, venceu 19. Então, uma equipe que utiliza muito bem o fator altitude, são 2.800 metros de altitude em Arequipa, e utiliza muito bem o fator local, algo que o Inter vai ter que lidar no Peru. O Sidney Lobo disse: temos que trabalhar para não cometer os mesmos erros que cometemos em Santiago, no Chile, na partida contra o Colo-Colo. E esse vai ser o principal norte do trabalho do Internacional, que já inicia nessa segunda-feira no CT Parque Gigante. Falando em trabalho, a gente tem o retorno do Alan Patrick e do Tyson. Eles voltam a trabalhar no CT Parque Gigante de maneira integral com os demais jogadores nesta segunda-feira. Vão trabalhar normalmente e estarão à disposição para enfrentar o Melgar na próxima quinta no Peru. Inclusive, eu perguntei para o Sidney Lobo como é que faz para tirar o Maurício do time agora, depois da atuação do Maurício com os 2 gols. E ele disse que o acréscimo de ter o Alan Patrick, de ter o Tyson, de ter o Maurício, é principalmente em termos de opções. Eu acho muito difícil que o Maurício se mantenha como titular com os 2 voltando, com o Alan Patrick voltando e também com o Tyson voltando. Mas vamos ver o que o Mano vai trabalhar ao longo da semana. Eu aposto mais no Alan Patrick, começando como titular lá no Peru contra a equipe do Melgar. O Maurício falou na zona mista e, obviamente, feliz da vida,
Eu tava atrás do gol, no primeiro gol do Maurício, ele se emocionou, inclusive, com um golaço no Beira-Rio, porque ele próprio disse nessa entrevista aqui na Zona Mista que tava precisando de um jogo como esse contra o Galo. Ele precisava de um jogo como esse. E teve 2 gols, protagonismo, eleito por muitas pessoas o melhor jogador em campo, e conseguiu desencantar, desabrochar de alguma maneira o Maurício. Se espera que a partir de agora ele possa ter confiança para dar aquele passo a mais no elenco do Inter e poder se tornar um protagonista. Briga dura por essa posição com o Alan Patrick e com o Tyson. Vamos para o mercado de transferências, porque tem atualizações importantes ao longo deste domingo, tá? Uma delas, sobre Igor Gomes, zagueiro e lateral, que está sendo contratado pelo Internacional. Ele era do Barcelona B, tá? E ele encerrou o contrato com o Barcelona B e está livre no mercado. O Igor Gomes está em Porto Alegre. O presidente Alessandro Barcelos confirmou isso. Ele vai passar por uma bateria de exames médicos e físicos para saber se vai ter ou não condições de assinar com o Internacional. E o Inter deixa muito claro algumas posições cautelosas em relação a esse jogador. Por exemplo, o Igor Gomes, ele não está contratado ainda. E tem exames médicos e físicos a serem feitos. O Inter não descarta a possibilidade de esse jogador ser reprovado nos exames físicos e médicos, porque ele teve uma lesão muito séria no final da sua passagem pelo Barcelona B. Então, esses exames vão determinar se o Inter vai contratar ou não o jogador. Eu havia falado, inclusive, no Diário do Inter KTO de ontem, que era um nome indicado pelo Capa, mas que o Inter não tinha certeza se contratava ou não. Agora, deu um passo. Se passar nos exames, o Inter vai contratar ele. Mas o presidente também deu um outro ponto de cautela, que é o seguinte: o Igor Gomes não chega para ser titular. E o Igor Gomes não chega para ser um cara muito utilizado. Ele vai lá para o fim da fila, vai ser desenvolvido. É um jogador de 21 anos de idade apenas. Vai ser desenvolvido, vai ser trabalhado. É um cara para grupo, zagueiro e lateral direito. Então, por ter essa versatilidade, também é um jogador interessante. Barcelos falou também sobre a janela de transferências do Internacional, e a expressão que ele utilizou, porque ele foi perguntado sobre qual o apetite do Inter nessa janela. Ele disse: nós já estamos na sobremesa, nós já estamos no cafezinho. Eu perguntei para ele se existe a possibilidade de contratar um outro meia. Ele desconversou, disse que meia não é a prioridade. O Inter tem Alan Patrick, tem Tyson, tem Maurício. Se entende que o elenco do Inter está muito bem equilibrado em todas as posições. Só se pintar alguma outra grande oportunidade para o Inter dar um bote em contratar. Por exemplo, lateral esquerdo. O Inter tem o René, tem o Tauan Lara, que é um jovem jogador ainda. Se aparecer uma oportunidade, o Inter pode ir atrás no mercado, mas não é a tendência desse momento, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu apostei no ambos marcam, sabiam? Em Inter e Atlético Mineiro. Cara, eu não me dei bem, eu não contava com um clean sheet do Daniel e com a excelente atuação do sistema defensivo do Internacional. Mas eu vou passar aqui para vocês alguns jogos dessa segunda-feira. Por exemplo, a gente vai ter, pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense. Odd do Santos 2,71, empate 3,14 e odd do Fluminense 2,7. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!